Boa noite, Luiz. Eu vou passar para você dois pequenos relatos que aconteceu com minha avó, a irmã de minha avó e a filha de minha avó, minha tia. Tudo isso aconteceu na época de 1970, em uma cidade chamada Porto Nacional, Goiás. Boa noite, Luiz, e a todos do canal. Esse relato que eu vou contar é um relato que minha avó contava. Na época que a minha avó contava, a minha avó era benzedeira, e junto com a irmã dela. Um dia, por volta de 5 horas, chegou um vizinho lá atrás da minha avó, dizendo que sua esposa estava com muita dor de dente e muita dor de cabeça. A minha avó e a irmã dela, elas rezavam tudo. Era quebrante, espinheira quebrada, até sol na cabeça, elas rezavam. Só que nesse dia, a minha avó já estava colocando janta no fogo. Então para ela falou que não dava. Só que a irmã dela era vizinha. Então ela foi e chamou a irmã dela. A irmã dela foi, porque a minha avó e a irmã, elas faziam a mesma reza. Então era a mesma coisa. Esse vizinho morava a uma distância de 1 quilômetro e pouco da nossa casa. Então a minha irmã subiu na garupa do cavalo e foi. Não demorou muito, a minha irmã chegou, toda ofegante, dizendo: o bicho, o bicho, o bicho. A minha avó deu um pouco de água com açúcar, até ela se acalmar um pouco, e perguntou: você rezou na esposa do moço? Ela falou: sim, sim. Na hora de vir embora, ele insistiu para me trazer, só que eu achei melhor ele ficar com a esposa para cuidar dela. Quando eu saí da casa, eu não andei muito não. Comecei a escutar um barulho, uma quebradeira grande no meio do mato. E veio na minha direção. Eu achando que podia ser um boi, eu fiquei com medo. Saí correndo e subi na primeira árvore. Foi quando que aquela criatura surgiu do meio do mato e tentou me pegar. Ela deu um pulo que pegou no meu vestido e rasgou. Eu subi mais alto que podia. Então aquela criatura começou a rodear a árvore e foi embora. Então eu desci e vim correndo para cá. Naquela mesma noite que a irmã da minha avó chegou na casa da minha avó toda ofegante, dizendo bicho, 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 a minha avó teve certeza que o que atacou ela foi um lobisomem. Então a irmã da minha avó foi embora para casa dela. Como eles moravam no mesmo quintal, era vizinha. E um pouco mais tarde da noite, a irmã da minha avó retornou até a casa da minha avó, dizendo que seu esposo tinha chegado. E olhou para ela e disse: até parece que você viu um bicho. Na hora que ele sorriu, a irmã da minha avó viu os fiapos da saia dela no dente dele. Então naquele momento, a minha avó e sua irmã descobriu que o lobisomem que atacou ela era o próprio marido. A minha avó é espírita, então ela frequentava um centro espírita. Às vezes ela ia sozinha ou com sua filha, a minha tia. Uma certa noite que eles foram, no caminho de volta, ao chegar perto de uma grande tapera velha, a minha avó começou a ouvir um rosnado bem alto e um barulho danado naquele lugar. Então a minha avó já podia imaginar o que seria. Então ela falou para sua filha: corra e não olhe para trás. Haja o que acontecer, não olhe. A minha avó nunca se separava de um facão. Então minha tia saiu correndo e minha avó ficou ali esperando aquela criatura. Quando aquela criatura surgiu na frente dela, a minha avó pôde constatar que realmente era o que ela imaginava, era um lobisomem. Aquela criatura não olhava na minha avó, olho no olho, sempre de cabeça baixa. Minha avó, sem saber o que fazer, falou para aquela criatura: eu sei quem você é. Se você me atacar, amanhã todo mundo vai saber quem é você, seu amaldiçoado. Então aquela criatura naquele momento se pôs em pé
e com uma voz horrível, minha avó nunca tinha ouvido uma voz tão feia daquela, disse assim: Fulana, vai embora, e com você leve meu segredo. Ele se abaixou e voltou para o lugar de onde veio. A minha avó começou a andar descosta, olhando na direção aonde aquele lobisomem tinha entrado. Foi andando até não poder enxergar mais. Só que minha avó sabia quem era aquele lobisomem. Era o próprio cunhado.